Você já sentiu que o tempo pesa tanto que gostaria de simplesmente parar tudo? Fechar os olhos, congelar o momento e nunca mais ter que enfrentar aquela dor que parece rasgar o peito toda vez que você respira fundo? Pois é, eu também já estive lá. E talvez você nem saiba, mas existe um lugar, escondido nas montanhas de uma cidade chamada Vale Branco, onde o tempo não só parou, como esqueceu de existir. Lá, na ponta de uma rua quase apagada do mapa, entre árvores de acácia dourada e uma névoa que nunca se dissolve, há uma casa. Uma casa onde ninguém envelhece, onde ninguém chora, onde ninguém sai. Dizem que quem entra escolhe a paz eterna, mas paga com a própria alma. E a história que você vai contar hoje não é só sobre uma casa misteriosa. É sobre escolha, sobre sacrifícios e sobre o preço de fugir da realidade. Porque, no fim das contas, será que a paz sem dor ainda é vida? E você, o que escolheria? Sofrer? Ou simplesmente desaparecer do tempo? Fique comigo até o final, porque essa história vai te fazer questionar tudo o que você achou que sabia sobre dor, memória e o que realmente significa estar vivo. Vamos começar por onde tudo começa: o lugar. Não é só um cenário, é quase um personagem. Vale Branco não está no mapa por acaso. É uma cidade esquecida, cercada por montanhas que parecem segurar o céu, com invernos úmidos que fazem a madeira ranger e o cheiro de folhas secas se misturado ao musgo molhado. É o tipo de lugar onde o silêncio não é ausência de som, mas presença de algo não dito. E no meio disso tudo, a Rua das Acácias surge como um traço apagado de lápis, estreito, quase invisível, como se o mundo tivesse decidido não lembrar dela. Aos poucos você percebe que essa rua não é só esquecida, é evitada. Os moradores falam dela em voz baixa, como quem conta um segredo que não quer ser ouvido. Ninguém passa ali à noite. Ninguém olha muito tempo para o fim da rua, porque no fim está ela, a casa de madeira escura, com janelas estreitas, como olhos cerrados, e uma chaminé que, mesmo sem fumaça, parece aquecida, como se o fogo lá dentro não precisasse de ar para arder. É um detalhe pequeno, mas estranho o suficiente para arrepiar. Chaminés sem fumaça não existem, a menos que o fogo não seja de lenha, mas de tempo. E é aí que você começa a entender. Esse lugar não obedece às regras do mundo real. Ali, o tempo não passa. Ali, a parada do tempo não é metáfora, é regra. A casa não tem placa, não tem nome, mas tem uma lenda. Dizem que quem entra não envelhece. Não um pouco, não um ano, nunca. Nem cabelos brancos, nem rugas, nem cansaço. A pele permanece como no dia em que a porta se fechou. É a promessa mais antiga do mundo, a imortalidade. Só que aqui, ela não vem de deuses, poções ou tecnologia. Vem de um silêncio, de um abandono, de uma escolha. Mas há um detalhe que ninguém conta no começo. Ninguém sai, não porque estão presos, mas porque sair é lembrar, e lembrar é sofrer, e sofrer é envelhecer. Por isso, os que estão lá dentro preferem viver em um instante eterno, congelado, onde a dor emocional foi substituída por uma paz oca, mais segura. É o preço da memória da eternidade. Esquecer quem você foi para não sentir o que perdeu. E então tem o ritual. Toda noite, à meia-noite, alguém deixa mantimentos no portão. Pão, leite, livros usados, roupas de linho branco, tudo embrulhado em papel marrom, como presente de um aniversário que nunca chega. Ninguém vê quem deixa. Ninguém sabe de onde vem. Mas acontece, sem falhar. Como se o mundo exterior ainda se lembrasse da casa. Mesmo que a casa tenha esquecido o mundo. Lívia não procurava mistérios. Ela só queria sumir. Chegou a Vale Branco, com uma mala, um casaco velho e um vazio no peito que nem o inverno conseguiu explicar. Tinha fugido de uma dor emocional que a consumia. Talvez um amor perdido, talvez uma morte que não doeu de uma vez, mas em pedaços, todos os dias.
e quando viu o anúncio do chalé na entrada da Rua das Acácias, achou que tinha encontrado o refúgio perfeito. Paz, silêncio, isolamento. Mas o universo tem um jeito estranho de colocar as pessoas exatamente onde precisam estar, mesmo que elas não saibam disso ainda. No primeiro dia, Lívia olhou para o fim da rua e sentiu algo. Não foi medo. Foi reconhecido, como se a casa estivesse esperando. Ela não viu ninguém nas janelas, mas teve certeza. Aquilo respirava. Ela não era a única que buscava paz. A casa também estava fugindo de alguma coisa. Foi aí que começou a fuga da realidade mais profunda que ela poderia imaginar. Porque Lívia não estava apenas tentando escapar da dor. Estava sendo atraído por uma promessa. E se você pudesse parar o tempo no pior momento de sua vida e viver para sempre no instante antes da dor? Ela não sabia ainda, mas estava prestes a encarar a escolha mais difícil que alguém pode enfrentar: viver com a dor ou morrer para ela. Foi numa manhã de neblina densa, quando o sol mal conseguiu tocar o chão, que Lívia a viu pela primeira vez. No jardim da casa, entre folhas secas e galhos curvados pelo tempo, uma mulher penteava o cabelo com movimentos lentos, quase rituais. Usei um vestido de renda amarelada, do tipo que você só vê em fotografias antigas. Era como se eu tivesse saído de um álbum esquecido, um retrato que ganhou vida. Mas o mais estranho não era o vestido. Era o olhar. Aqueles olhos não eram de uma mulher jovem. Eram olhos que tinham visto muito, séculos talvez. Tinham a profundidade da pele de uma pessoa de 30 anos, mas a profundidade de quem já chorou todas as lágrimas possíveis. Quando Lívia se mudou e cumpriu, a mulher, Elisa, nem piscou. Continuou penteando o cabelo, como se o tempo não existisse, como se ela não existisse. E naquele instante, Lívia sentiu. Aquilo não era loucura. Era outra regra. Elisa não estava ignorando o mundo. Ela estava fora dele, como se vivesse em um loop infinito, presa em um momento que se repete para sempre. E quando Lívia insistiu, perguntando se estava tudo bem, Elisa virou levemente a cabeça, só o suficiente para que seus lábios se movessem quase em câmera lenta. Não estamos sozinhos. Há outros. Dentro. E então voltou ao penteado como se a conversa nunca tivesse começado. Dias se passaram. Lívia tentou esquecer o encontro, mas toda manhã lá estava Elisa, mesmo vestido, mesmo penteado, mesmo movimento com o pente, nenhuma falha, nenhuma variação. Como se o relógio dela tivesse parado não só no tempo, mas na ação. E o pior, o tempo real continuava. As acácias estão mudando de cor, o inverno se aprofundava, mas Elisa, imutável, como uma estátua que respira. Lívia começou a anotar tudo, horários, roupas, gestos, e descobri, não era só o visual, era uma rotina. Hoje de manhã, 7h12. Pente, cabelo, 3 voltas completas. Depois, um passo para a esquerda, um olhar fixo para a janela da casa. Silêncio. E então, desaparecia. Sem entrar pela porta. Simplesmente sumia. Como se o mundo não tivesse espaço para ela existir naquele ritual. Foi aí que Lívia disse, num impulso: "Você mora sozinha?" Elisa parou. Pela primeira vez, seus olhos encontraram os de Lívia. E então, com uma voz que parecia vir de muito longe, disse: "Sair é lembrar. E lembrar é envelhecer." Uma frase simples, mas contei uma verdade brutal. Ela não estava viva. Estava preservado. É uma casa? Era um cofre. Não é de ouro. De memórias esquecidas. De dores enterradas. De vidas congeladas para não ter que sofrer de novo. Lívia não conseguiu mais dormir. Aquela frase ecoava: sair é lembrar. E lembrar é envelhecer. O que isso fez? Ela começou a vasculhar o passado de Vale Branco, fuçando arquivos na biblioteca local,
conversando com velhos moradores que evitavam o assunto como se fossem maldição. Até que encontrei um jornal amarelo de 1947. Na seção de anúncios de imóveis, uma foto da casa. E ao lado, uma pequena legenda. Vende-se residência na Rua das Acácias. Única ocupante, Elisa Mendonça, 28 anos. A foto mostrava a mesma mulher. O mesmo rosto. O mesmo vestido. Mas era 1947. Mais de 70 anos atrás. Lívia sentiu o chão sumir. Ela correu para o arquivo fotográfico. 1963. Uma foto de um incêndio perto da cidade. No canto, a casa aparecia. Elisa no jardim. Mesmo rosto. Mesma idade. 1989. Uma reportagem sobre históricas de nevascas. Lá estava ela, imutável. Como se o tempo tivesse feito uma exceção só para ela. E então, o detalhe que confirma tudo. Os mantimentos. Todos os relatos diziam a mesma coisa. À meia-noite, alguém deixou pacotes no portão. Sempre embrulhados em papel marrom. Sempre às escuras. Ninguém nunca viu o rosto. Mas uma testemunha, um carteiro aposentado, disse algo que arrepia. Eles não são de fora. São de dentro. Mas saem só quando o mundo não pode vê-los. Era como se a casa tivesse seus próprios guardiões. Almas que ainda se moviam entre os dois mundos, alimentando os que escolheram a parada do tempo. Mas não puderam mais tocar a realidade. Foi na terceira noite após a descoberta que Lívia sonhava com a casa. Não é um sonho qualquer. Um sonho que parecia real. Ela caminhava pela Rua das Acácias, mas a neblina estava vermelha, como se o céu sangrasse. A porta da casa, fechada durante o dia, estava escancarada. E dentro, não havia corredores. Havia escadas. Escadas que desciam e desciam e desciam, infinitas, como se levassem ao centro da terra. Lívia desceu, e cada degrau parecia apagar um pedaço de sua memória. O nome do primeiro amor, o rosto da mãe, o som da própria risada, até que no fundo encontrei salas iluminadas por luz amarela como velas eternas, e nelas, gente, congeladas, não morra, viva, mas desfiles. Numa sala, um casal dançava valsa. Os pés se moveram, mas o corpo não avançou. Eles sorriram, mas os olhos estavam vazios. Na outra, uma criança segurava um ursinho de pelúcia, rindo. Mas o riso não tinha som. Era um sorriso eterno, sem alma. Em outra, um homem escreveu uma carta. A mesma frase repetidas 1000 vezes. Volte logo. Estou bem. Mas ele nunca terminou. Porque se terminasse, teria que enfrentar a verdade. Ninguém jamais voltaria. E foi aí que Lívia entendeu. Aquelas pessoas não estavam vivendo. Estavam presas. Escolheram um instante feliz para viver. Para sempre. Mas esqueceram que a vida não é um momento. É uma transição entre eles. É o antes e o depois. É a dor que vem depois do amor. É o luto que vem depois da alegria. Sem isso, não há história. Só há nostalgia sem origem e paz sem vida. Acordei com o coração acelerado. O sonho não saiu da minha cabeça. Era como se a casa estivesse me chamando, não com voz, com silêncio. E naquela mesma noite, sem pensar 2 vezes, Lívia caminhou pela Rua das Acácias. A neblina estava mais espessa. O mundo parecia segurar o fôlego. E quando chegou ao portão, viu. A porta da casa estava entreaberta. Não rangia, não tremia. Apenas convidava Lívia. Entrou. O interior era acolhedor demais para ser real. Sofás de veludo, livros abertos em páginas exatas, como se alguém tivesse saído no meio da leitura. Xícaras com chá ainda fumegante, mas ninguém por perto. Nem um pouco. Nem um passo. Só o tic-tac de um relógio parado. Exatamente, às 3h17. Não marquei segundos. Não marquei minutos.
Marcava um instante. O momento em que o tempo parou. Ela caminhou pelo corredor. As paredes tinham fotos, mas não eram de aniversários ou viagens. Foram momentos banais. Um café da manhã, uma carta sendo postada, uma mão segurando outra, todos sorrindo, todos congelados, como se escolheram o último instante em que se sentiram vivos e decidiram morrer ali, porque viver de verdade doía demais. E ali, naquele lugar, havia paz, mas uma paz que não pulsava, que não respirava, o que não mudou. No final do corredor, havia um espelho antigo, dourado, com molduras de madeira esculpida, como os que você vê nas casas da avó. Lívia se mudou e não viu seu reflexo. Em vez disso, viu Elisa e outras pessoas, todos sorrindo, todos parados, todos olhando para ela como se já a conhecessem. E então, Elisa deu um passo para frente, mas não no mundo real, sem espelho. Ela estava lá dentro. Não era um reflexo, era uma dimensão. Você está sentindo, não sentindo? Disse Elisa, a voz vinda do vidro como uma sussurrada subaquática. O peso do mundo, a dor que não passa. Nós também sentimos. Por isso entramos, não para viver para sempre, mas para não sofrer nunca mais. Lívia tentou tocar o espelho. Seu dedo atravessou o vidro como se fosse água. Do outro lado, o ar era quente, silencioso, perfeito. É só atravessar, disse Elisa. Você pode escolher o momento, o dia antes da perda, a hora antes da dor, e viver tudo, sem mudanças, sem surpresas, sem sofrimento. Foi nesse instante que Lívia entendeu a verdade mais profunda. A casa não era um lugar físico, era um estado da alma. Um refúgio para quem escolheu a morte simbólica como preço pela paz. Parar o tempo não era imortalidade, era esquecimento. E esquecer é a forma mais cruel de morrer. Elisa continuou, com voz suave, como quem conta uma tragédia há muito aceitação. Nós não adoecemos, não choramos, não perdemos ninguém, porque ninguém chega. Ela sorriu. Um sorriso perfeito. Vácil. Não temos fome, mas comemos. Não temos sono, mas deitamos. Fazemos os gestos da vida, porque esquecer tudo seria perder até a ilusão de existir. Foi aí que Lívia entendeu o verdadeiro custo da memória moderna. Não era só não envelhecer, era não viver. Não sinto o vento mudando. Não conheço alguém novo. Não se apaixonar de novo. Porque o amor traz risco. Risco traz dor. Dor traz mudança. A mudança é o oposto daquele lugar. Ali, tudo era controle. Tudo era previsível. E por isso tudo estava morto. A paz não vinha da cura. Vinha do desligamento. Como um coração que continua batendo, mas já esqueceu o que é amar. E foi nesse momento que Lívia sentiu algo que não sentia há meses. Uma fisgada de dor. Real. Cruz. Mas viva. Porque dor emocional, por pior que seja, é prova de que ainda há algo em você que responde ao mundo. Que ainda há esperança. Que ainda há transição. E que enquanto você sofre, você ainda está vivo. Lívia olhou para o espelho e viu. Não Elisa, não as almas congeladas, mas ela mesma, jovem, serena, eterna, parada sem tempo, sem rugas, sem lágrimas, sem medo, a paz absoluta, a promessa de nunca mais sentir aquela dor que a trouxe até Valer Branco. Por um segundo, ela quis. Quis tanto que sentisse o corpo pendente para frente, como se o espelho a puxasse pelo coração. Mas então, do lado de fora, no mundo real, uma folha caiu. Devagar. Silenciosa. E o som do vento trouxe algo que não existia dentro de casa. Mudança. Ela ouviu o outono chegando. As acácias douradas se despendo. O cheiro de terra molhada. E ao longe, o toque distante de uma flauta, um som imperfeito, trêmulo, humano, foi o suficiente. Lívia recuou.
Um passo, depois outro, e disse baixinho como uma oração: Eu ainda tenho dor, mas também tenho esperança. Ela não entrou, e ao fechar a porta, senti algo estranho. Rompimento. Não pela paz que escolher, mas pela coragem de escolher a dor. Porque escolher viver de verdade é aceitar que o sofrimento faz parte, mas também é saber que depois da tempestade pode haver um amanhecer, mesmo que você não esteja pronto para ele. No dia seguinte, Lívia concordou, com uma sensação estranha. Não foi um rompimento. Não era tristeza. Era como se algo tivesse mudado, no ar. Ela foi até a janela. Olhou para o fim da Rua das Acácias. A casa estava coberta de neve. Mais do que normal. As janelas, antes com uma luz amarela, estavam escuras. O jardim, antes cuidado com precisão ritualística, estava vazio. Sem Elisa. Sem movimento. Como se o ritual tivesse sido interrompido. E então, algo que nunca aconteceu. A folha mais velha da acácia ao lado da casa, aquela que parecia estar lá desde sempre, imóvel, perfeita, começou a murchar. E caiu. Lentamente. Suave e mortal. Foi um detalhe mínimo, quase imperceptível, mas carregava um significado enorme. Algo dentro da casa tinha mudado. O encantamento da eternidade foi rachado. Não porque alguém saiu, mas porque alguém quis sair. Mesmo sem ter entrado. A simples possibilidade de escolher o mundo, com sua dor, sua imperfeição, sua transição, foi o suficiente para abalar a ordem do lugar. Porque a esperança, mesmo silenciosa, é mais forte que o esquecimento. E uma dúvida, mesmo interna, é um rombo na parede do tempo parado. Essa história não é sobre fantasmas, nem sobre casas misteriosas. É sobre nós, sobre cada um que você já quis apertar o botão de pause na vida, que já pensou, se eu pudesse congelar tudo agora, antes da dor, antes da perda, antes do fim, eu faria? Uma casa existe. Não em Vale Branco, mas dentro da gente. É o lugar onde escondemos a dor, onde fingimos que está tudo bem, onde escolhemos o isolamento em vez do risco, onde trocamos o amor por segurança, onde trocamos a vida pela paz. Mas Lívia nos mostra uma verdade difícil. Sofrimento e paz não são opostos. Eles fazem parte do mesmo ciclo, assim como dor e esperança, morte e renascimento, esquecimento e memória. Você não precisa escolher entre viver e sofrer. Você pode escolher viver apesar da dor, porque é na transição que estamos vivos. Não antes, não depois. No meio do caos. No coração batendo forte depois de chorar. Na risada que surge do nada, mesmo depois de um luto. E agora, eu te pergunto: qual parte da sua vida você congelou para não sentir? E o mais importante, o que poderia acontecer se você decidisse, só por um instante, deixar o tempo voltar a passar? Se essa história tocou algo em você, se você sentiu que também tem uma casa dentro de si, compartilhe desse vídeo, porque alguém agora pode estar precisando ouvir que é corajoso escolher a dor, que é humano querer mudar, que é possível, mesmo depois do sofrimento, escolher a vida. E se você chegou até aqui, inscreva-se no canal. Ative o sininho, porque histórias como essa não existem só para entreter. Elas existem para lembrar você. Você ainda está aqui. Ainda. Sente. Ainda escolhe. E por isso, você ainda está vivo.